A gente sabe que tem substâncias que foram usadas no passado como agrotóxicos para matar parasitas nas lavouras, que são tóxicas para seres humanos, tá? Então, em particular, os venenos que eram feitos com arsênico, tá? Isso é extremamente tóxico para o ser humano. Esse tipo de pesticida não pode ser utilizado e é controlado, tá? Existe muita dúvida contra outros pesticidas, tá? Na realidade, a gente tem mais dúvidas do que certezas quanto à relação de agrotóxico com câncer, tá? Um dos mais pesquisados, que ficou muito na moda agora, foi o glifosato. Porque é fabricado pela Monsanto, e a Monsanto perdeu uma briga judicial com uma pessoa que desenvolveu linfoma, que falou que foi porque ela consumiu alimentos que eram pulverizados com glifosato, tá? O que a gente tem de dados efetivos? Como é que a gente saberia com certeza absoluta se o glifosato foi o causador ou não foi o causador, ou não é um causador de câncer? A gente teria que fazer um estudo que a gente teria que expor 2 grupos de pessoas, um vai comer glifosato e outro não vai comer glifosato. E a gente vai acompanhando ao longo do tempo para ver se aquelas pessoas desenvolvem câncer e as outras não. Isso é absolutamente antiético, a gente não vai nunca fazer isso, né? Tenta ver se dá câncer em alguém, vou te dar um negócio para ver se fica com câncer. É óbvio que a gente não faz esse tipo de coisa, tá? Então a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela leva em consideração 3 tipos de estudos, tá? Estudos mecanicistas, quer dizer, essa substância no laboratório consegue transformar uma célula normal numa célula cancerígena, sim ou não, tá? Depois estudos em animais. Em animais, aquela substância faz o roedor lá de laboratório desenvolver câncer, sim ou não, tá? E estudos com pessoas. E aí com pessoas a gente não vai ter esse estudo definitivo, que é metade come, metade não come. Então o que eles vão fazer na maior parte das vezes? Vão comparar populações que têm hábitos semelhantes, mas uma tem agrotóxico, outra não tem. Vão comparar pessoas que tiveram câncer e pessoas que não tiveram câncer, da mesma idade, da mesma região, e vão perguntar os hábitos alimentares. Tá? Então, esses estudos dão dicas, mas eles não comprovam de maneira incisiva que foi o agrotóxico que fez aquilo. Tem uma série de coisas que influenciam o desenvolvimento de câncer, como a gente sabe bem, como fumo, diabetes, obesidade, outros hábitos alimentares e tal. Tá? Então, o maior estudo que a gente tem com glifosato é o estudo dos agricultores dos Estados Unidos, que não é com pessoas que comem aqueles alimentos, são com trabalhadores que pulverizam o glifosato na plantação. Tá? E aí você imagina que a carga de glifosato que ele leva, ou que ele aspira, é muito maior do que a carga de glifosato que a pessoa que come. Tá? Porque a pessoa vai comer um tomate aqui e outro ali. Ou uma coisa ali, outra ali, mas ele vai ficar o dia inteiro pulverizando aquilo. Então você vê, ele toma muito mais. A gente não consegue dosar bem isso, né? Mas a gente imagina que seja maior a carga de agrotóxico que ele toma. Então esse estudo nos parece que aumenta um pouco sim o risco de linfoma de Hodgkin, e só esse câncer, mas nenhum outro câncer. Outros estudos que fizeram a mesma metodologia com números um pouco menores não verificaram esse aumento. Tá? Então a verdade científica é que tem dúvida, a gente não sabe se agrotóxico está relacionado a câncer ou se não está, tá? Esse tipo especificamente. Alguns outros a gente já sabe, são controlados, mas esse que está na moda, o glifosato, a gente não sabe ainda, tá? Então, e é uma coisa difícil da gente bater o martelo, então vamos parar de usar e fim de papo. Se você parar de usar esse tipo de agrotóxico, enfim, substâncias que você vai... Agrotóxico fica um nome que parece que tudo é um veneno absoluto, né? É um veneno, mas é um veneno para bicho, né? Mas se você para de usar qualquer tipo de substância que vai proteger a tua plantação de bichos, pode ser que o rendimento baixe da plantação e os bichos comam mais. E com isso você tem risco de pessoas passarem fome no mundo, tá? Então você está sempre com uma decisão entre ter mais comida e usar mais agrotóxicos ou ter menos comida e usar menos agrotóxicos. É uma coisa do nível populacional muito difícil, tá? Eu estou fazendo aqui advogado do diabo, tá? Não estou defendendo o uso de agrotóxico, não. Mas estou botando a questão como ela é. Porque se a gente não usa, a gente vai ter menos comida. E talvez mais pessoas morram de fome. Talvez se a gente use, será que aumenta câncer? A gente teria que ter muita certeza de se aumenta sim ou não e quanto de aumenta para a gente poder controlar. Então existe uma série de coisas que a gente tem que pensar, tá? Obviamente, se a gente puder não usar uma coisa que a gente tem dúvida, é melhor. Mas se na outra mão, se você não usar, não vai ter comida para alimentar as pessoas, aí fica complicado. Então, existe essa questão que é uma questão difícil, tá? Não é óbvio, tá? Não é só assim, porque a indústria dos agrotóxicos está lucrando e a indústria dos alimentos está lucrando. É talvez uma questão de as pessoas podem vir a passar fome, tá? Então, temos que pensar, temos que discutir. Não estou falando que tem que usar agrotóxico, não estou falando que não tem que usar agrotóxico.
falando que a gente tem que entender melhor a questão para não errar, tá? E você pode ter problemas que vêm a partir daí, tá?